Não sei fazer amor, confessou a garota ao milionário que a beijou pela primeira vez. Ele sorriu, e naquela noite, algo mudou para sempre. Um magnata do setor financeiro, acostumado a comprar o prazer e a descartar o efêmero, encontrou na nova conquista um desafio inesperado. Ela era o contraste exato de seu mundo. Beleza simples, origem humilde e uma pureza quase irritante. Para ele, era mais um jogo de poder. Para ela, o risco de atravessar um limiar desconhecido. A tensão escalou rapidamente, culminando no momento em que os lábios se encontraram. Mas o beijo que deveria ser o prelúdio da vitória o levou a um impasse moral. No ápice da expectativa, a garota entregou uma confissão que desarmou o predador. Uma verdade em 3 palavras que transformou o desejo bruto em um dilema. Não sei fazer amor. Agora, ele deve decidir entre corromper a inocência ou protegê-la. A noite havia engolido a paisagem urbana de São Paulo, deixando apenas um oceano de luzes cintilantes abaixo da cobertura. O silêncio na residência Penthouses Jardins era pesado, quebrado apenas pela música instrumental suave que escoava dos alto-falantes embutidos. O apartamento, um santuário de design minimalista e opulência tecnológica, era o palco perfeito para o que Gustavo Ribeiro Lacerda, de 42 anos, esperava ser o ápice de sua noite. Gustavo, com seus cabelos grisalhos nas têmporas e o porte atlético acentuado por um blazer de cachemir perfeitamente cortado, apoiava-se na grade de vidro da varanda, observando a cidade. Em seu pulso, o brilho discreto, mas inconfundível, do relógio Patek Philippe edição limitada, marcava não apenas o tempo, mas a precisão cirúrgica com que ele arquitetava suas conquistas. Ele era o mestre do tempo e do desejo. Ao seu lado estava Juliana de Souza Viana, de 23 anos. Sua beleza era de uma simplicidade que desarmava, contrastando violentamente com o ambiente. Os cabelos castanhos, longos e ondulados, caíam sobre um vestido modesto e ela segurava as mãos perto do peito, onde um colar de prata com pingente de coração repousava. O objeto era uma lembrança de sua origem, um elo inquebrável com o bairro Vila Esperança, onde a vida era feita de trabalho e de certezas muito menos voláteis que as ações financeiras que Gustavo negociava no edifício Panorama Corporate. A atração entre eles era inegável, uma força bruta que havia nascido no encontro inaugural de gala, dias antes. Para Gustavo, Juliana representava a pureza não adulterada, um desafio exótico em um mundo onde tudo era previsível e tarifado. Para Juliana, Gustavo era o abismo tentador, a personificação de um mundo de poder e promessas que ela mal ousava imaginar. Gustavo se virou para ela, o olhar penetrante. A conversa tinha percorrido os caminhos mais superficiais, mas a tensão subterrânea era palpável, crescendo a cada minuto que passavam a sós. Ele estudava a maneira como a luz da lua refletia nos olhos expressivos e sinceros dela, buscando qualquer sinal de hesitação forçada que indicasse o jogo habitual. Não encontrava. Encontrava apenas um medo honesto misturado a uma curiosidade irresistível. "Você está tensa, Juliana", ele murmurou, sua voz baixa e rouca, calibrada para induzir a intimidade. Juliana engoliu em seco. "Este lugar é muito diferente de tudo o que eu conheço, Gustavo. É bonito, mas me sinto como se estivesse pisando em vidro." Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles, e estendeu a mão para tocar o pingente de prata no pescoço dela. O metal estava quente sob seus dedos. "É apenas vidro, Juliana, e sob ele há solo." "Firme", ele garantiu. Ele não estava falando sobre o chão da cobertura, mas sobre a fundação de sua própria realidade. Ele queria que ela percebesse que ele era o solo firme, o guia para este novo mundo. Ela piscou. O contraste entre a aspereza de sua realidade e a suavidade daquela noite a inundando. Aquele homem não a via como a caixa de supermercado ou a garota que pegava 3 ônibus para chegar à faculdade. Ele a via de uma maneira que lhe dava vertigem. O ar rarefeito da cobertura parecia condensar-se ao redor deles. Gustavo aproximou o rosto, sua intenção clara e sem subterfúgios. Não havia necessidade de palavras, pois o silêncio já gritava o desejo. Seu coração,
que ele pensava ter transformado em um mero músculo de bombeamento de sangue frio há anos, batia com uma velocidade inesperada. Não era apenas a conquista, era a iminência da travessia para Juliana, o primeiro beijo na cobertura. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi diferente de todos os beijos que ele já havia dado, e ele havia dado muitos. Para ele, o beijo era geralmente a validação, o selo de um acordo tácito de prazer. Mas com Juliana, havia uma hesitação virginal, uma doçura que ele não lembrava existir. Ela não reagiu com a experiência que ele esperava de alguém de sua idade no século XXI. Ela reagiu com a pureza assustada de quem está experimentando uma emoção pela primeira vez, uma eletricidade que não sabia como conduzir. O beijo durou o tempo de um suspiro profundo. Quando Gustavo se afastou minimamente, sua respiração estava ofegante e os olhos dele brilhavam com a antecipação da próxima etapa, aquela que ele já havia coreografado em sua mente. Ele a segurou pelos braços, pronto para conduzi-la ao quarto adjacente, pronto para a vitória. Mas Juliana permaneceu imóvel. O silêncio que se seguiu não era mais romântico. Era absoluto, cortante. Era o som do mundo de Gustavo parando de girar. Juliana ergueu o olhar e a sinceridade crua de seus olhos era mais poderosa que a vista de toda a cidade de São Paulo sob eles. Seus lábios estavam levemente inchados pelo contato e ela parecia ter reunido toda a coragem que possuía no bairro Vila Esperança para verbalizar o que a tornava, talvez, a pessoa mais honesta que ele já havia conhecido. Em um sussurro que paradoxalmente ecoou na vasta sala, veio a confissão de inexperiência. Eu não sei fazer amor. A frase atingiu Gustavo Ribeiro Lacerda com a força de um soco no plexo solar. Aquele único momento que deveria ser a transição suave para a cama, transformou-se em um abismo moral. Gustavo soltou os braços dela, recuando um passo. Sua mente, habituada a processar informações financeiras complexas em nanosegundos, estava em pane. Ele piscou, tentando encaixar a confissão no seu esquema de realidade. Garotas de 23 anos hoje não faziam declarações desse tipo. Elas podiam ser tímidas, podiam ser reservadas, mas a inaptidão física e emocional era uma admissão de vulnerabilidade extrema que o desarmava por completo. A inocência bruta dela era um espelho virado para a sua própria superficialidade. Ele, o homem que colecionava experiências e corpos com a mesma facilidade com que comprava arte, agora se via diante de uma tela em branco. Ele levou a mão à têmpora, massageando-a. O Patek Philippe, em seu pulso, parecia ridículo de repente, um símbolo vazio de um controle que acabara de ser esfacelado pela transparência. O que você quer dizer com isso, Juliana? Ele perguntou, sua voz soando estranha, despojada da sedução costumeira. Era a voz de um negociador forçado a parar o leilão. Juliana não desviou o olhar. Quero dizer exatamente isso, Gustavo. Eu nunca estive com alguém. Nunca fui além de um beijo, e a verdade é que eu tenho medo. Não sei quais são os passos, quais são as regras. Não sei como se faz. Eu tentei ignorar isso, achei que o desejo seria maior, mas não posso mentir. O medo no rosto dela não era do ato físico em si, mas do desconhecido, da potencial perda de algo irrevogável. Ela se apegou ao seu colar de prata, quase o apertando. Gustavo se moveu até o sofá de couro italiano, afundando nele. Ele estava acostumado a mulheres que vinham com manuais de instruções complexos, mas bem definidos. Mulheres que sabiam exatamente o que queriam dele: dinheiro, status, uma noite de escape. Juliana não queria nada disso, exceto, talvez, ser tratada com a honestidade que ela lhe oferecia. E por que você me disse isso? Ele perguntou, quase exigindo uma resposta que o libertasse da responsabilidade. Porque você merece a verdade, ela respondeu prontamente. Você é poderoso, e eu sei o que você está acostumado. Se eu fosse em frente sem dizer, seria uma farsa para mim. Seria injusto com você. Injusto! A palavra ressoou. Ele, Gustavo, que nunca pensava em termos de justiça em seus relacionamentos, estava sendo julgado por um código moral que pertencia a outra época, a outro mundo. O mundo de Vila Esperança, onde a palavra de uma pessoa ainda tinha peso. Ele a observou. Ela era frágil, mas sua honestidade a revestia de uma força assustadora. Ela havia transformado um jogo de poder em um dilema moral.
O que ele faria agora? Usaria sua vasta experiência para consumar a conquista, transformando essa pureza em mais uma moça em sua coleção de prazeres? Ou ele pararia? A tentação era imensa. Ele era o predador, e ela era a presa mais valiosa que ele já havia encontrado. Ele poderia ensiná-la a ser sua. Ele poderia moldá-la. Mas a imagem mental do ato, agora, estava manchada pela confissão. Não seria prazer. Seria corrupção. E pela primeira vez em muito tempo, Gustavo não estava disposto a pagar o preço ético por um prazer fugaz. Sente-se, Juliana. Ele indicou o espaço ao seu lado no sofá. Ela hesitou por um segundo, mas a confiança em seu olhar agora era diferente. Não era a confiança do sedutor, mas a de um homem confrontado consigo mesmo. Ela sentou-se, mantendo uma distância respeitável. Você sabe o que significa fazer amor para mim, Juliana? Gustavo começou, sua voz voltando ao tom calmo, analítico, como se estivesse dissecando uma transação financeira de alto risco. Significa o fim de um jogo. Significa satisfação imediata, sem tabus. Significa poder por um instante sobre a vontade do outro. É o ápice da conquista. Ele fez uma pausa, olhando para a vista infinita da metrópole. Para você, o que significa? O que é o amor que você tem medo de não saber fazer? Juliana levou tempo para responder. Ela olhava para o pingente de coração em seu pescoço, como se ele contivesse a resposta. Para mim, fazer amor é a coisa mais profunda que duas pessoas podem compartilhar, ela disse, as palavras lentas e ponderadas. Não é apenas sexo, Gustavo. É a totalidade. É a alma que se encontra. Se eu não sei fazer, se eu não sinto isso, eu estaria apenas imitando algo que não entendo, e isso tiraria o valor da minha primeira vez, do meu primeiro encontro real com essa emoção. Ela olhou para o ambiente luxuoso ao redor, para o minimalismo frio. Em Vila Esperança, as coisas são transparentes. Quando algo é grande, a gente não finge que não é. E para mim, isso é grande demais para ser só mais uma coisa. O contraste social e emocional nunca fora tão nítido. Ele vivia de simulações e transações. Ela vivia de autenticidade e conexões. Gustavo levantou-se e caminhou até o minibar, servindo-se de um uísque, ignorando o copo dela. Ele precisava de algo forte para digerir a pureza. Você está me colocando em uma posição muito complicada, Juliana, ele admitiu, girando o gelo no copo. Você me desarma. Eu cheguei aqui pronto para ser o homem que eu sempre sou, o homem que não tem dilemas, apenas objetivos. E você me impõe um dilema que envolve integridade. Ele retornou ao sofá, mas não sentou. Ele se postou à frente dela, dominando o espaço. A maioria das mulheres que conheço gostaria de ser guiada por mim, mas não por inaptidão. Elas gostariam de ser conduzidas pela experiência, ele disse, com um toque de amargura. Você está me pedindo para ser seu professor, seu mentor, não seu amante imediato. Juliana assentiu. Não peço nada além de respeito pela minha verdade. Se você ainda me quiser, tem que ser com a consciência de que eu sou assim. Se você decidir que não vale a pena o esforço, eu vou entender. Essa frase, se você decidir que não vale a pena o esforço, foi o verdadeiro clímax da noite, o ponto de virada que ultrapassava o choque da confissão. Ela lhe deu a porta de saída, o que significava que ela não o estava manipulando, nem o estava desafiando por jogo. Ela estava sendo genuína, oferecendo a ele a escolha de ser um homem melhor ou de reafirmar seu cinismo. Gustavo bebeu um gole do uísque. Ele sentiu o calor do álcool, mas não o suficiente para aquecer a frieza que sentia ao encarar a possibilidade de perdê-la. Perdê-la não por falta de interesse, mas por falta de caráter. Ele olhou para ela, para o colar de prata, que era um símbolo de resistência em um ambiente que tentava esmagá-la. E ele tomou sua decisão da guiança. Lentamente, Gustavo pousou o copo na mesa de centro de mármore. O som do cristal encontrando a pedra foi final, definitivo. Eu não vou te corromper, Juliana, ele declarou. A frase era pesada, cheia de renúncia e de um estranho senso de dever que ele nunca soubera possuir. O que isso significa? A voz dela mal era um sussurro. Significa que o jogo acabou e algo novo precisa começar. Ele se ajoelhou na frente dela, um gesto que ele reservava apenas para amizades de infância em momentos de extrema seriedade, jamais para uma mulher.
Você confessou que não sabe fazer amor. Eu confesso que esqueci o que isso significa, ele disse, com uma franqueza brutal que rivalizava com a dela. Para mim, se tornou apenas um verbo de ação. Para você, é um estado de ser. Ele pegou as mãos dela, sentindo a delicadeza de seus dedos. Se eu te tocar agora como eu queria, eu serei o homem de sempre, o predador experiente. E você será a vítima que perdeu sua essência em um apartamento caro nos Jardins. Eu não quero isso, Juliana admitiu, sentindo as lágrimas esquentarem seus olhos. Eu também não quero, Gustavo repetiu, surpreendendo-se com a honestidade da própria voz. Eu quero o desafio de descobrir com você o que essa palavra amor significa na prática. Sem pressa, sem roteiro, sem a urgência de uma conquista. Ele apertou as mãos dela. Eu aceito ser seu guia, Juliana, mas não serei apenas seu professor de técnica. Eu serei seu aprendiz de alma. Você me ensina a transparência e eu te mostro com paciência que o desejo não precisa ser um tabu, mas sim um desdobramento natural de algo muito mais profundo. Juliana chorou, mas eram lágrimas de alívio e de uma nova, inesperada esperança. Ela não esperava a rejeição, mas também não esperava a elevação. Ela esperava que ele a tomasse e ele a libertou. Você faria isso? Ela perguntou incrédula. Esperar por mim. Gustavo sorriu. Um sorriso genuíno que raramente atingia seus olhos nos salões de reuniões do edifício Panorama Corporate. Minha vida, Juliana, tem sido uma série de satisfações imediatas e previsíveis. Você é a única imprevisibilidade que me interessa. Eu sou um homem de 42 anos que precisa urgentemente redefinir seu conceito de fazer amor. E, sinceramente, eu não consigo pensar em ninguém mais qualificada para me ajudar nessa redefinição do que você. Ele se levantou e, em vez de beijá-la na boca, beijou-a na testa, um gesto quase paternal, mas carregado de uma ternura que prometia futuras intimidades construídas sobre bases sólidas. Esta noite, você dormirá na minha suíte de hóspedes. Sem pressão. Amanhã, nós começaremos. Começaremos com o que você conhece, com as suas raízes. Quero que me leve para a Vila Esperança. Quero que você me mostre o seu mundo, antes de eu tentar te mostrar o meu. Juliana secou as lágrimas e um pequeno sorriso iluminou seu rosto. O colar de prata parecia brilhar mais intensamente. Eu levo você, ela concordou. O empresário, acostumado a mover bilhões com um clique, estava agora movendo montanhas internas por causa de uma jovem que lhe havia oferecido sua verdade nua. O luxo e o poder que o rodeavam, simbolizados pelo apartamento e pelo relógio, haviam perdido temporariamente o sentido. A verdadeira riqueza, ele percebeu, estava na responsabilidade que acabara de aceitar. Gustavo acompanhou Juliana até a suíte de hóspedes, garantindo que ela estivesse confortável. Ele não a tocou além de segurar sua mão por um momento no limiar da porta. Boa noite, Juliana, ele disse. Seu tom agora era de cumplicidade. Boa noite, Gustavo, ela respondeu. Ao fechar a porta, Gustavo retornou à sala de estar, sentando-se novamente no sofá. A cidade continuava a vibrar abaixo dele, mas ele estava em um estado de calma inédita. A conquista não havia sido física, mas emocional, e ele sentia-se estranhamente exausto e renovado. Ele pegou o copo de uísque vazio e olhou para o relógio Patek Philippe. O tempo não era mais uma corrida, era uma dádiva a ser usada com propósito. Ele havia trocado a velocidade da satisfação pela paciência do cultivo. Ele sabia que o caminho seria longo. A inexperiência de Juliana era apenas metade da equação. A outra metade era a sua própria incapacidade de amar profundamente. Eles estavam em pontos opostos do espectro emocional, unidos por uma confissão que havia quebrado o molde de seu relacionamento. A partir daquele momento, fazer amor para eles não seria mais a descrição de um ato físico. Seria o processo lento e doloroso de desmantelar a armadura de Gustavo e de construir a confiança de Juliana. Seria a busca mútua por um significado que transcendesse o desejo, permitindo que a inexperiência e a maturidade se encontrassem não em conflito, mas em cooperação, redefinindo o amor em um diálogo onde a transparência era a única regra. Ele sabia que, quando o momento da união física finalmente chegasse, seria o resultado e não o objetivo.
Seria a celebração de terem conseguido navegar o abismo de suas realidades, transformando a confissão de inaptidão dela em uma fundação de amor verdadeiro. E pela primeira vez em sua vida adulta, Gustavo estava ansioso pela jornada, não apenas pela chegada. A conquista mais importante de sua vida não seria de um império financeiro, mas de um coração simples e honesto. O sol da manhã invadiu a residência Penthouses Jardins, mas Gustavo não estava na cama de sua suíte principal. Ele havia passado a maior parte da noite acordado, sentado no sofá de design minimalista, observando o céu clarear sobre a paisagem urbana. A vastidão de São Paulo, que sempre lhe dava uma sensação de controle onipotente, parecia agora insignificante. O que importava era a porta fechada da suíte de hóspedes e a responsabilidade que ele havia abraçado. Ele tocou o pulso esquerdo, sentindo o peso do Patek Philippe. Não era mais um relógio, era um medidor de propósito. O tempo, pela primeira vez em anos, era dedicado não a ganhar, mas a aprender. Quando finalmente se levantou, foi para o banho com a cabeça ainda girando. Ele era um homem que planejava cada movimento do mercado, mas era incapaz de planejar seu próprio coração. A confissão de Juliana havia jogado seu roteiro pessoal no lixo. Ao escolher a roupa, Gustavo sentiu o primeiro desafio prático. Ele não podia ir à Vila Esperança vestindo cachemir ou o blazer italiano habitual. O contraste seria não apenas gritante, mas ofensivo. Ele vasculhou o closet em busca de algo que não gritasse milionário do mercado financeiro em visita exótica. Optou por uma calça chino escura e uma camisa polo simples de algodão, que ainda assim custava o aluguel de Juliana, mas era o mais discreto que ele possuía. Juliana apareceu na cozinha, ainda tímida, mas com uma nova luz nos olhos. Ela vestia uma calça jeans e uma blusa branca simples. O colar de prata com um pingente de coração repousava sobre o tecido, um farol de sua origem e integridade. "Bom dia", ela disse, a voz baixa. "Bom dia, Juliana", Gustavo respondeu. A formalidade do tratamento era intencional, um novo muro de respeito entre eles. "Dormiu bem?" "Sim. A cama é muito macia", ela sorriu. Um sorriso genuíno que o atingiu com mais força do que o uísque da noite anterior. "Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço", ele rebateu, "por não me deixar ser o predador que eu estava programado para ser." O momento de transparência matinal quebrou o gelo. Juliana sentou-se na ilha de mármore enquanto ele preparava um chá para ela. "Você realmente está disposto a isso? A ir para a Vila Esperança?" Ela perguntou, ainda incrédula. "Eu fiz uma promessa, Juliana. E eu sou um homem de palavra, especialmente em negociações sérias", ele afirmou, colocando a xícara em sua frente. "E esta, acredite, é a negociação mais séria que já fiz. É sobre o meu futuro e sobre o seu presente. Não é exatamente bonito, Gustavo. É barulhento, apertado. As pessoas olham", ela advertiu. "Eu sou acostumado a olhares e barulho, mas o barulho que me interessa é o da verdade, não o da especulação", ele disse, pegando as chaves do carro menos chamativo. "Vamos lá. Me mostre o solo firme onde você cresceu." A jornada dos jardins até a Vila Esperança foi um estudo de contraste social. A paisagem mudava drasticamente do verde bem cuidado dos parques e a arquitetura imponente dos arranha-céus para a concentração de fios elétricos e a construção mais orgânica e colorida das casas do bairro. "Vire à direita nesta rua. Cuidado com o buraco", ela instruiu. Ele diminuiu a velocidade, observando a vida fervilhante. Crianças jogando futebol na rua, pequenos comércios vibrando com música popular, vizinhos conversando nos portões. Era a antítese do silêncio e da asepsia de sua cobertura. Quando pararam perto da casa de Juliana, ele desligou o motor e o silêncio preencheu a cabine do carro. Não era o silêncio opulento da cobertura, era o silêncio da expectativa. "Pronto?", Juliana perguntou, virando-se para ele. "Estou", ele respondeu, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e excitação. Ao descer do carro, Gustavo sentiu os olhares. Não eram olhares de inveja ou admiração que ele recebia no edifício Panorama Corporate. Eram olhares de curiosidade protetora. As pessoas ali conheciam Juliana. Ele era o invasor, o forasteiro com sapatos caros e um carro que não pertencia à rua. Juliana o guiou pela rua estreita. "Minha mãe está no trabalho, mas a dona Fátima, minha vizinha,
Provavelmente está no portão, ela sussurrou. Eles sabem que estou saindo com um empresário, mas não o quão... Você é empresário. Seja transparente como você me ensinou a ser, Gustavo sugeriu. A visita à Vila Esperança era o primeiro exercício na nova dinâmica deles. Desarmar o poder de Gustavo e construir a confiança de Juliana em seu mundo. Eles pararam em frente a uma casa modesta, pintada de um amarelo vibrante. Dona Fátima, uma senhora robusta, saiu imediatamente com os braços cruzados, avaliando Gustavo de cima a baixo. Juliana, este é o famoso doutor? Dona Fátima perguntou, usando doutor como um título genérico de respeito e desconfiança. Dona Fátima, este é Gustavo. Ele não é doutor, é empresário. E ele é meu amigo, Juliana disse. E a palavra amigo, vinda dela, soou como uma promessa e um escudo. Gustavo estendeu a mão, ignorando a postura defensiva da vizinha. Prazer em conhecê-la, Dona Fátima. A mão de Fátima era calejada, e ela apertou a dele com uma firmeza surpreendente. O passeio se estendeu pela vizinhança. Juliana o levava a pontos importantes. A padaria onde ela trabalhava aos fins de semana para pagar a faculdade, o ponto de ônibus onde esperava 3 conduções todos os dias. Cada lugar era um pedaço de sua história, da resiliência que a havia moldado. Gustavo, o homem que via gráficos e números, estava vendo pessoas reais, lutas reais e uma comunidade que se apoiava. Ele percebeu que o luxo de sua vida havia o isolado da humanidade. Este é o meu fazer amor, Gustavo, Juliana disse, enquanto passavam por uma viela onde crianças brincavam com uma bola de futebol furada. É onde eu aprendi a confiar, a me esforçar. É onde o coração precisa estar inteiro para sobreviver. Ele a olhou, compreendendo. Ela não era inexperiente na vida. Era inexperiente no cinismo. Você tem razão, ele admitiu, a voz baixa. A força que você tem aqui, no seu pescoço, ele tocou levemente o colar de prata. Não está à venda, nem para mim. A visita durou a manhã toda. Quando voltaram para o carro, o motorista esperando pacientemente a certa distância, Gustavo estava exausto, mas de uma maneira boa. Ele estava cheio de informações que não podiam ser convertidas em lucro, mas em compreensão. De volta à residência Penthouses Jardins, o minimalismo do apartamento parecia ainda mais frio, mais estéril, após a vibração da Vila Esperança. Eles almoçaram em silêncio no balcão da cozinha, o ambiente pesado com o peso do que tinha sido revelado. Gustavo sentia que, ao ter pisado no mundo dela, ele havia assinado um contrato que exigia dele mais do que ele estava acostumado a dar. À tarde, eles voltaram a conversar sobre a confissão, não mais como um choque, mas como um ponto de partida. Você disse que queria ser meu guia, Gustavo, Juliana começou, brincando com a borda de sua xícara. O que exatamente um guia faz neste contexto? Gustavo se recostou. Ele precisava ser cirúrgico. Esta era a parte mais delicada da decisão da guiança. Um guia não força o passo. Ele ilumina o caminho. O caminho, Juliana, é sobre construir confiança onde antes havia apenas desejo e expectativa, ele explicou. Nossa primeira lição será a redefinição de intimidade. Para mim, intimidade sempre foi sinônimo de acesso físico. Para você, é sinônimo de entrega emocional. E o que a gente faz quando o desejo volta? Ela perguntou, corando. Essa era a questão crucial, o ponto de pressão que ele estava esperando. Ele havia prometido paciência, mas seu corpo de 42 anos, habituado à satisfação imediata, gritava o contrário. Vamos estabelecer um limite que, se ultrapassado, significa que cruzamos a linha da conquista e entramos na linha da cumplicidade. E esse limite só você pode definir, Gustavo disse, sua voz mantendo a calma forçada. Quando o desejo vier, não vamos reprimi-lo. Vamos reconhecê-lo. Vamos usá-lo como combustível para o próximo nível de diálogo, não para o próximo nível de contato físico. Eles passaram as horas seguintes em uma discussão franca e difícil sobre seus passados. Gustavo contou sobre a superficialidade de seus relacionamentos, a maneira como o dinheiro havia criado barreiras emocionais, fazendo com que ele buscasse apenas o prazer vazio. Ele confessou que o relógio Patek Philippe era muitas vezes mais importante para ele do que as pessoas com quem passava o tempo. Juliana, por sua vez, explicou que, no seu mundo, a pureza não era uma escolha,
mas uma necessidade de proteção. Se você entrega seu corpo a alguém, Gustavo, sem a certeza de que a pessoa valoriza sua alma, você perde mais do que uma noite. Você perde um pedaço de você que é difícil de recuperar no Vila Esperança. A transparência era avassaladora. Gustavo sentia-se nu, e não no sentido físico. Os dias se transformaram em semanas. O luxuoso apartamento de Gustavo se tornou o centro de seu laboratório de intimidade emocional. Eles estabeleceram rotinas inesperadas. Liam juntos. Juliana o apresentava a romances que falavam de amor genuíno e luta. Ele a introduzia a livros de economia e filosofia. Cozinhavam juntos com Juliana, ensinando-o a fazer a comida simples e saborosa de seu bairro, contrastando com os jantares de chefe que ele costumava pedir. O dilema moral e emocional de Gustavo era testado a cada minuto. O desejo por ela não diminuía, ao contrário, aumentava com o conhecimento. Quanto mais ele a conhecia, mais ele a desejava. Mas agora, o desejo vinha entrelaçado com um respeito profundo, quase reverente. Ele estava apaixonado não pelo corpo dela, mas pela sua honestidade. Uma noite, durante uma sessão de cinema na sala de projeção privada de Gustavo, o abismo entre inexperiência e maturidade atingiu seu ponto mais alto. Eles estavam assistindo a um filme antigo de romance, e a cena final era de uma intensidade física delicada. Juliana estava aninhada ao lado dele no sofá de couro, algo que se tornara comum. O cheiro dela, a proximidade, a respiração suave, tudo conspirava contra a paciência de Gustavo. Quando a cena de beijo na tela se prolongou, Juliana virou o rosto para ele. O olhar dela era questionador, carregado de uma curiosidade que agora superava o medo. "Eu não entendo", ela sussurrou, a voz quase inaudível. "O que eles sentem que os faz esquecer tudo?" Gustavo sentiu o sangue correr mais rápido. A oportunidade estava ali. Ele poderia usar sua experiência, fechar a distância e mostrar a ela, sob o pretexto de ser um guia prático. O predador, que estava adormecido, acordou com um rugido silencioso. Ele moveu-se instintivamente, aproximando-se, sentindo o calor do corpo dela. A tentação de quebrar o contrato da guiança era a mais forte que ele já havia experimentado. Ele era um homem acostumado a vencer, e a paciência era uma derrota lenta para seu ego. "É o desejo", ele começou, a voz rouca, lutando para manter o controle. "É a urgência de ser um com o outro, Juliana. É a liberação de todo o controle." Juliana fechou os olhos. "Mas quando você me beijou da primeira vez, eu não senti essa liberação. Senti medo. Onde está o ponto em que o medo vira essa urgência?" A inocência brutal dessa pergunta o atingiu como um choque elétrico. Ele estava prestes a se aproveitar da curiosidade dela, a ignorar o fato de que ela estava lhe pedindo uma lição teórica, não um ato. Ele se afastou, respirando fundo, fechando a distância mínima que havia se estabelecido. O relógio Patek Philippe pareceu pesar uma tonelada em seu braço, lembrando-o do tempo que ele havia decidido investir em integridade. Este foi o clímax emocional, o verdadeiro teste da decisão da guiança. Gustavo se levantou abruptamente e caminhou até a janela de costas para ela. A cidade, um mar de luzes cintilantes, não oferecia consolo. "O que houve, Gustavo?" Juliana perguntou, a preocupação em sua voz. "Eu quase quebrei minha promessa", ele confessou, a honestidade sendo devolvida a ela em dobro. "Eu quase confundi o papel de guia com o papel de predador." É isso que acontece quando a gente tenta apressar a jornada, Juliana. Você busca o significado profundo, e eu busco a satisfação imediata. E se eu te tocasse agora, não seria fazer amor. Seria apenas eu voltando aos velhos hábitos, e você voltando ao medo. Ele se virou para encará-la. Seus olhos, usualmente penetrantes e calculistas, estavam agora cheios de uma vulnerabilidade que Juliana jamais pensou ver. "A diferença entre medo e urgência é a fundação", ele continuou, falando mais para si mesmo. "O que eles sentem no filme é construído sobre a certeza de que o outro está vendo a alma, não apenas o corpo. Nós não chegamos lá ainda. Não há urgência, porque não há certeza. Ainda há um abismo." Juliana se levantou e caminhou até ele, parando a uma distância segura, a mesma que ela mantinha na primeira noite. "O abismo é real, Gustavo, mas eu estou tentando construir uma ponte a partir do meu lado. Você está fazendo isso do seu,
ela disse, apontando para o colar de prata. Você não está tentando me levar para o seu mundo, você está vindo para o meu. E isso é o que me dá a certeza. A confissão de inexperiência havia se transformado na bússola moral de Gustavo. Então, o que fazemos agora, professor? Ela perguntou, um pequeno sorriso provocante. Agora, ele disse, pegando a mão dela e a beijando no dorso, um gesto de respeito formal. Nós voltamos a falar sobre o que nos faz sentir seguros, sobre o que significa reciprocidade. O desejo virá, Juliana, mas ele virá como um convidado de honra e não como um ladrão de corações. As semanas seguintes foram dedicadas a solidificar a ponte. Gustavo começou a levar Juliana ao edifício Panorama Corporate, não como um troféu, mas como uma parceira em aprendizado. Ele a apresentava aos colegas e a maneira como ela se portava, simples, mas com uma dignidade inabalável, impressionava a todos. Juliana, por sua vez, continuava a levá-lo à Vila Esperança, agora sem a pressão do desconhecido. Gustavo estava aprendendo os nomes dos vizinhos e Dona Fátima já lhe servia café com bolo em um sinal de aceitação relutante. O conceito de fazer amor estava sendo desmontado e remontado com cuidado. Para Gustavo, significava agora a capacidade de ceder o controle, de priorizar a emoção do outro. Para Juliana, significava a coragem de ser vulnerável sem a ameaça de ser usada. O relacionamento deles não era mais sobre o poder do milionário, era sobre a paciência do homem. Meses se passaram. Uma noite, voltando de um jantar simples em um restaurante que Juliana adorava, eles estavam no carro. A familiaridade entre eles era palpável, construída sobre horas de conversas, risos e confissões mútuas de medos e ambições. No elevador que subia para a cobertura, o silêncio era confortável. Ao entrarem no apartamento, o luxo não parecia mais tão frio. Havia calor ali, um calor que emanava de dois corações que haviam aprendido a sincronizar. Juliana se virou para Gustavo, tirando o casaco. Ela estava mais confiante agora, mais à vontade em sua presença e em sua própria pele. Gustavo, ela disse a voz firme, eu acho que estou começando a entender. O que é fazer amor para mim? Ele parou, o coração acelerado, mas a calma que ele havia cultivado o impedia de demonstrar urgência. E o que é, Juliana? É quando eu confio em você para não me quebrar, ela respondeu estendendo a mão e tocando o rosto dele. Quando eu sei que a sua intenção é de cuidado, não de conquista. Ela tocou o colar de prata. Eu não tenho mais medo. Porque você me ensinou que o desejo não é uma ameaça, é uma promessa de que você me quer inteira. O olhar dele era de uma adoração que ele nunca soubera que era capaz de sentir. A diferença entre o beijo anterior, apressado e cheio de expectativa, e o momento atual carregado de certeza era abissal. Eu te vejo, Juliana. Toda você. Sua força, sua pureza, sua inteligência, ele disse, sua voz quase embargada. Ele não se moveu para beijá-la. Ele havia aprendido que o passo final pertencia a ela. Juliana, com a coragem que havia reunido em meses de transparência, fechou a distância entre eles. Ela o beijou. Desta vez, não houve hesitação, não houve medo. O beijo foi profundo, lento, uma conversa de almas que finalmente se encontravam. Era a liberação de meses de paciência e respeito. Quando o beijo terminou, a respiração de ambos estava ofegante, mas o sentimento era de paz, não de urgência descontrolada. Eu ainda sinto que não sou uma especialista, ela sussurrou, sorrindo. Nós dois somos inexperientes, meu amor, Gustavo disse acariciando o cabelo dela. Eu sou inexperiente em amar, e você é inexperiente em ser amada desta maneira. Vamos aprender juntos. Ele a pegou no colo e desta vez, quando a conduziu para a suíte principal, não era a sala de troféus do predador, mas o santuário de dois aprendizes. No limiar do quarto, ela parou e o olhou nos olhos. O que nós estamos prestes a fazer, Gustavo? Isso é fazer amor, ela afirmou. Não como uma pergunta, mas como uma declaração de descoberta. Sim, ele concordou. É o resultado de tudo o que aprendemos, de toda a verdade que trocamos. Gustavo Ribeiro Lacerda, o homem de 42 anos que pensava ter tudo, descobriu que sua maior conquista não estava no mercado financeiro, nem no brilho de seu relógio Patek Philippe,
mas na redefinição de sua própria alma, guiado pela inexperiência honesta de Juliana de Souza Viana. A confissão de inaptidão havia se transformado na fundação de um amor que finalmente para ambos era real, profundo e sem tabus. Eles não estavam apenas iniciando uma relação sexual, estavam celebrando o fim de uma jornada de cura mútua. A partir daquele momento, fariam amor em cada gesto de respeito e cumplicidade. A história da conquista havia terminado, e a história do amor verdadeiro estava apenas começando. Gustavo e Juliana continuaram a coexistir na residência Penthouses Jardins, mas a dinâmica do espaço havia mudado. Não era mais o palco de uma sedução interrompida, mas sim a sala de aula de uma intimidade renegociada. A cada manhã, o brilho frio do mármore contrastava com a crescente humanidade que emanava deles. Gustavo havia imposto a si mesmo um regime de disciplina quase espartano. O toque era proibido, exceto por gestos breves e formais, um aperto de mão ao se despedir para o trabalho, um roçar de ombros enquanto preparavam o café. Essa abstinência física, paradoxalmente, aprofundou sua conexão. Ele estava aprendendo que a verdadeira força de vontade residia na capacidade de adiar a satisfação imediata em nome de um bem maior: o respeito pela integridade de Juliana. Ele percebeu que a confissão dela, não sei fazer amor, era menos sobre inexperiência sexual e mais sobre a incapacidade de confiar no amor. E ele, o experiente, era o mestre em não confiar. O trabalho de guiança era, na verdade, uma autoguiança. O relógio Patek Philippe, que antes era uma ferramenta de precisão para gerenciar milhões de reais em minutos, tornou-se um lembrete do valor do tempo investido. Ele passava horas após o expediente, não em reuniões de conselho, mas lendo os livros que Juliana amava, tentando entender a simplicidade e a profundidade de seu mundo. Juliana, por sua vez, estava se adaptando ao universo de Gustavo. Ela não era mais a garota assustada da primeira noite. A cobertura de luxo, com seus sistemas automatizados e vista interminável, já não a intimidava tanto. Ela via a solidão que residia na opulência. "Você tem tudo, Gustavo, mas por que o silêncio aqui é tão pesado?" Ela perguntou uma tarde enquanto ele trabalhava em seu laptop no escritório de casa. Ele parou de digitar. O silêncio do luxo é um isolamento fabricado. É a maneira que os homens como eu encontram para acreditar que o controle absoluto é possível. O barulho da Vila Esperança que você me mostrou é o som da vida, da interdependência. O meu silêncio é o som da solidão escolhida. Ela se aproximou dele, e desta vez o movimento foi dela. Ela não o tocou, mas sua proximidade era um calor que rompia o isolamento. "Então me deixe trazer mais barulho", ela disse. "Não o barulho da festa, mas o barulho da presença." Eles estabeleceram o que Gustavo chamou de aulas de humanidade. Juliana o ensinava sobre as nuances da vida real que o dinheiro havia filtrado de sua existência. Ela o levou ao supermercado, ensinando-o a prestar atenção aos preços, não por necessidade financeira, mas para valorizar o esforço. Ela insistiu que ele andasse de metrô com ela um dia para sentir a densidade da cidade e a pressa das pessoas que não tinham helicóptero ou motorista à disposição. Gustavo, o empresário temido, estava aprendendo a ter empatia. A cada aula, o colar de prata com pingente de coração de Juliana parecia brilhar mais, não apenas como um símbolo de sua pureza, mas como um farol de integridade que o guiava. O verdadeiro teste, contudo, não seria na Vila Esperança, mas no edifício Panorama Corporate, o templo de seu poder. Gustavo decidiu que era hora de integrar Juliana à sua realidade profissional, não para impressioná-la, mas para que ela compreendesse a armadura que ele usava e ajudasse a desmantelá-la. Ele a levou ao edifício Panorama Corporate em uma terça-feira. Ela estava vestida de forma simples, mas elegante, com uma roupa que Gustavo havia comprado, mas que ela havia insistido ser de um tecido durável e não excessivamente caro. Ao pisar no lobby de mármore e aço, Juliana sentiu a pressão. Era um lugar onde o ar era denso de ambição e julgamento. Ela viu a maneira como os olhos de recepção e segurança se estreitavam para ela, avaliando se ela pertencia ali. No andar da cobertura, onde ficava o escritório de Gustavo, a tensão aumentou. Ele a apresentou à sua secretária, doutora Eliane, uma mulher de ferro que gerenciava sua agenda com precisão militar.
Juliana é uma colaboradora especial, Gustavo anunciou, a voz firme garantindo que não houvesse espaço para especulações sobre seu status. Juliana passou o dia observando Gustavo em ação. Ele era implacável. Ao telefone, ele falava a linguagem fria dos bilhões, movendo ativos, comprando e vendendo o futuro. Ela viu o Gustavo que os outros viam, o predador experiente, o homem que não tolerava fraqueza. Durante o almoço em seu escritório panorâmico, ela finalmente quebrou o silêncio. Você é diferente aqui, ela observou, olhando para a vista deslumbrante de São Paulo que se estendia abaixo deles. Você usa uma máscara. É como se a vulnerabilidade que você me mostrou no seu apartamento não pudesse entrar neste prédio. Gustavo pousou os talheres. Você está certa. Aqui, vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e fraqueza custa milhões. Aquele Gustavo que você vê nos jardins, ele está em processo de construção. O Gustavo daqui é o resultado de anos de defesa. Eu não sei se quero fazer amor com essa versão sua, ela confessou, sua sinceridade atravessando a blindagem dele. Eu quero a versão que bebe chá e escuta sobre Dona Fátima. O impacto dessa frase foi imediato. A presença de Juliana na corporate era mais do que uma visita. Era um confronto de identidade. A tarde trouxe um teste ainda maior. Camila Torres, uma advogada de alto perfil e ex-parceira de Gustavo, uma das muitas que entendiam o jogo sem tabus, entrou no escritório para uma reunião. Camila era bonita, fria e exalava o mesmo cinismo que Gustavo costumava ostentar. Ao ver Juliana, sentada discretamente na sala de estar do escritório lendo um relatório de mercado que Gustavo lhe havia dado para estudo, Camila sorriu um sorriso de predadora. Gustavo, Camila cumprimentou, ignorando Juliana inicialmente. Quem é a sua nova assistente de pesquisa? Ela parece um pouco jovem para entender o que está lendo. Juliana fechou o relatório, mantendo a calma. Gustavo interveio antes que o desprezo se instalasse. Camila, esta é Juliana. Ela é minha convidada e minha guia. Ele corrigiu. Camila franziu a testa. Guia? Para onde? Para a caridade de baixo custo? Juliana se levantou e a dignidade que ela trazia da Vila Esperança preencheu a sala. Ela encarou Camila nos olhos e a força de sua transparência desarmou momentaneamente a advogada. Não, senhora Torres. O Gustavo me paga com paciência e eu o pago com honestidade. Juliana declarou, a voz baixa, mas firme. Eu sou a guia para o lugar onde o dinheiro não tem valor. Gustavo observou a cena maravilhado. A pureza dela não era fragilidade. Era uma arma. Ela não estava tentando vencer Camila em inteligência ou riqueza, mas em caráter. Quando Camila se retirou, irritada e confusa com a nova dinâmica de Gustavo, ele se voltou para Juliana. Você me salvou de um ciclo vicioso, ele disse. Ela é tudo o que eu costumava valorizar. E o que você valoriza agora, Gustavo? Ele tocou o relógio Patek Philippe, um gesto inconsciente de controle, e depois parou. Ele o tirou do pulso. Era a primeira vez que ele o fazia em público em anos. Valorizo o tempo que passo desaprendendo, ele respondeu, colocando o relógio em cima da mesa de mogno. E valorizo o fato de que você consegue me fazer tirar minha armadura no meu próprio castelo. A integração social expôs a grande fissura entre eles, o medo da transitoriedade. Juliana percebeu que, embora Gustavo estivesse mudando, o mundo dele permanecia o mesmo, pronto para reivindicá-lo. A crise veio em uma noite fria, de volta à cobertura. Eles estavam jantando e a notícia na televisão mostrava uma reportagem sobre grandes desinvestimentos no setor de Gustavo. Ele estava tenso, respondendo a mensagens urgentes, o antigo predador lutando para reassumir o controle. Juliana o observava e o medo retornou. Ela viu o homem de 42 anos que ela amava ser engolido pela máquina que ele havia construído. Se você perder tudo, Gustavo, ela começou hesitante. Se o dinheiro acabar, você ainda seria o meu guia. Ele a olhou, a frustração do mercado estampada em seu rosto. O que isso tem a ver, Juliana? Eu sou mais do que minha conta bancária. É que eu não sei se eu sou mais do que uma atração temporária para um homem que está entediado. Quando a adrenalina do não sei fazer amor passar e a novidade da Vila Esperança se esgotar, você vai voltar para alguém que entende o preço das coisas. A confissão de inexperiência tinha evoluído para uma confissão de insegurança. Gustavo se levantou.
sentindo a dor da injustiça e a verdade brutal por trás de suas palavras. Seu histórico era a prova que ela precisava para desconfiar. Você acha que eu estou brincando com a sua pureza? Eu acho que você está lutando contra a sua natureza. E a sua natureza sempre venceu, ela rebateu com lágrimas nos olhos. Ela tocou o colar de prata, um gesto de autoconsolo. Eu preciso de certeza, Gustavo. E a certeza não se compra. Naquela noite, Juliana fez suas malas. Não era uma fuga. Era um teste final. Ela precisava voltar para o bairro Vila Esperança, para o solo firme onde ela sabia quem era, para ver se o amor dele era forte o suficiente para segui-la para além da opulência e do conforto. Eu preciso ir para casa, ela disse, segurando uma pequena mochila. Preciso de um tempo para respirar o meu ar. Se você quiser vir, venha sem seu Patek. Venha sem o carro de luxo. Venha como Gustavo, o aprendiz. Ela saiu, deixando-o sozinho na vasta sala de estar. O relógio Patek Philippe ainda sobre a mesa, inútil para medir o tempo emocional que acabava de ser perdido. Gustavo não hesitou. Ele sabia que esta era a encruzilhada de sua vida. Ele poderia deixá-la ir, voltando à sua vida de controle e superficialidade, ou poderia provar que a decisão da guiança era mais do que uma promessa. Era um novo modo de vida. Ele pegou as chaves de um carro alugado, um modelo popular e sem luxo, e deixou o Patek Philippe e todo o peso de sua fortuna para trás. A chegada de Gustavo à Vila Esperança na manhã seguinte foi diferente de sua primeira visita. Ele não era mais o forasteiro curioso. Ele era o homem em busca de redenção. Ele parou o carro simples em frente à casa amarela vibrante e sentiu os olhares. Mas agora eram olhares de expectativa, não apenas de desconfiança. Juliana estava no portão conversando com Dona Fátima. Ao vê-lo, ela não sorriu, mas a tensão em seus ombros diminuiu. Ele veio. Ele escolheu o mundo dela. Dona Fátima, sem rodeios, o confrontou. Você veio para levar minha menina embora de novo, Dr. Gustavo? Eu vim porque ela é o meu lar, Dona Fátima. Gustavo respondeu sem a arrogância habitual. Eu não estou aqui para levá-la. Estou aqui para ficar por um tempo, se ela me permitir. Ele passou o dia na Vila Esperança. Mas em vez de ser um turista, ele se integrou. Ele viu que a laje da casa de Dona Fátima precisava de reparos e, com a ajuda de um vizinho, ele colocou a mão na massa. Ele, o homem que gerenciava empresas globais, estava misturando cimento. O suor em sua testa não era de esforço intelectual, mas de trabalho manual honesto. Juliana o observava. Ali, sujo, cansado, mas totalmente presente, ele era o homem que ela poderia amar sem medo. Ele não estava tentando provar que era rico, estava provando que era confiável. Ao final do dia, exaustos, eles se sentaram no pequeno quintal. Eu entendi seu medo, Gustavo disse, limpando as mãos. Você temia que no momento de pressão eu voltaria a ser o empresário frio. E eu entendi que meu maior desafio não é o mercado, mas ser vulnerável para você, mesmo quando o mundo externo desmorona. Você não usou seu dinheiro para consertar o telhado de Fátima, Juliana notou. Você usou seu tempo e seu corpo. Isso vale mais do que qualquer cheque que você poderia ter assinado. O dinheiro criou minha superficialidade, Juliana. A única maneira de fazer amor com você, no sentido completo, é desmantelar essa superficialidade. Não existe amor sem reciprocidade genuína. E reciprocidade significa que eu também tenho que me esforçar no seu mundo. Ele estendeu a mão, não para tocá-la com desejo, mas com um pedido. Vamos para casa. Nosso laboratório de intimidade está me esperando. De volta à residência Penthouses Jardins, a atmosfera era eletrizada pela certeza. A crise tinha solidificado a ponte que eles estavam construindo. O luxo agora parecia apenas um cenário neutro, não um obstáculo. Eles tomaram banho em quartos separados, uma formalidade que mantiveram por meses, e se encontraram na sala de estar. O silêncio não era pesado, era cheio de compreensão. Juliana caminhou até ele. Ela não estava mais com o jeans e a blusa simples. Vestia uma camisola de seda, que Gustavo havia comprado para ela, mas que ela nunca havia usado, simbolizando a linha que ela não cruzava. Hoje era a declaração de sua prontidão. O que a gente faz agora, professor? Ela perguntou, repetindo a brincadeira de meses atrás, mas desta vez a voz estava cheia de uma confiança recém-descoberta. Nós celebramos a certeza.
Gustavo respondeu, a voz rouca pela emoção. Ela se aproximou, e ele sentiu o cheiro dela, não mais com a urgência de um predador, mas com a reverência de um devoto. Eu quero te dar o que você me deu, Gustavo. Ela sussurrou, tocando o pescoço dele. Eu quero te dar a minha verdade. Não sei fazer amor, mas eu quero aprender a fazer amor com você. O beijo que se seguiu não era o beijo apressado do primeiro encontro, nem a tentativa de beijo sob a pressão do cinema. Este era o beijo do compromisso. Era a soma de todas as lições, de todos os medos confessados, de todo o cimento misturado na Vila Esperança. Gustavo assegurou firmemente, sentindo que pela primeira vez ele estava beijando a alma dela, não apenas seus lábios. Ele sentia o colar de prata repousando quente em sua pele, um talismã de sua honestidade. Não é uma técnica, Juliana, ele explicou, entre beijos, respirando com dificuldade. Não é algo que se sabe fazer, é algo que se sente fazer. É a capacidade de ser completamente presente e completamente exposto. Ela sorriu contra a boca dele. Então eu sinto que você não vai me machucar. Esta era a linha de chegada. O desejo, que antes era uma força bruta e egoísta em Gustavo, havia sido refinado em ternura e adoração. Ele a guiou até a suíte principal, o espaço que ele havia evitado por meses, temendo profaná-lo com seus velhos hábitos. A cama, antes o símbolo de suas conquistas vazias, agora parecia um altar. Quando ele a despiu, não houve pressa. Havia uma exploração paciente, uma valorização de cada curva, um mapa do corpo que ele havia aprendido a respeitar antes de desejar. Juliana, em sua inexperiência, não tinha a malícia da sedução, apenas a entrega sincera da confiança. Ela lhe pediu para ir devagar, e ele foi. Ele usou toda a paciência que havia aprendido na Vila Esperança e toda a profundidade emocional que ela havia extraído dele. Ele era o guia, e a guiança era sobre garantir que ela sentisse segurança e prazer em cada passo. O momento da união não foi explosivo ou rápido, mas uma travessia lenta e mútua. Juliana sentiu a dor inicial, mas a mão de Gustavo segurando a sua, o olhar dele cheio de adoração e cuidado, transformou a dor em um limiar. Olhe para mim, Juliana, ele sussurrou, seus olhos fixos nos dela. Não há nada a temer. Somos só nós. E naquele momento, ela sentiu a urgência de que ele havia falado. Não era a urgência cínica do filme, mas a urgência da alma em reconhecer e se fundir com a sua. O abismo havia sido preenchido. Juliana descobriu que fazer amor era a ausência de medo. Era a aceitação de sua vulnerabilidade, confiada a um homem que havia se despojado de seu poder para merecê-la. Quando o êxtase final os atingiu, não foi uma conquista de Gustavo, mas uma descoberta mútua. Foi o resultado do trabalho, da honestidade, do tempo investido na construção de algo real. Eles ficaram abraçados por muito tempo depois. A cama desfeita, o silêncio preenchido não pelo isolamento, mas pela cumplicidade profunda. Juliana tocou o peito dele. Eu acho que agora eu sei, ela disse, a voz cheia de uma nova paz. Você sempre soube, Gustavo corrigiu, beijando o topo da cabeça dela. Você apenas exigiu que a intenção fosse pura, e você me ensinou a purificá-la. O milionário, acostumado a negociar o desejo, havia finalmente encontrado o inegociável, o amor fundado na verdade. O relógio Patek Philippe jazia esquecido na mesa do escritório, seu valor nulo comparado ao tesouro que ele segurava em seus braços. A jornada de conquista estava terminada. A guiança havia sido bem-sucedida. Eles não eram mais o milionário e a garota ingênua. Eram Gustavo e Juliana, dois amantes que haviam aprendido que a maior intimidade reside na mais completa e vulnerável transparência. A partir daquele dia, fazer amor para eles seria sinônimo de viver em honestidade um com o outro, em qualquer realidade, do luxo da cobertura à simplicidade da Vila Esperança. Curtiu? Like e inscrição.